Mundial UCI 2019, contrarrelógio, cyclocross, maratona de mountain bike, tem um monte de competição acontecendo. E eu acho que falar um pouco sobre essas competições de forma mais descontraída, eu acho que sempre acaba nos mostrando, ou eu sempre acabo aprendendo alguma coisa. Primeira prova, primeiro evento do ciclismo de estrada foi o revezamento misto, contrarrelógio e revezamento misto, o que é um formato inédito. 6 atletas representando nação, 3 homens, 3 mulheres. São 2 voltas no percurso. Na primeira volta, o trio masculino, na segunda volta, o trio feminino, contando sempre o tempo do segundo atleta que cruza a linha de chegada. Esse formato eu acho que foi muito bacana. Eu fiquei surpreso que tinham apenas 10 nacionalidades, 11 sextetos, porque tinha o sexteto da UCI. E o que eu acho que é uma pena, porque sempre que você tem um primeiro evento num determinado mundial, você tem uma chance maior de conseguir uma medalha, porque ninguém é inédito para todo mundo. Então eu fiquei surpreso, porque afinal de contas você consegue fazer com que 6 atletas de uma determinada nação, eles se sintam extremamente motivados e inspirados a treinar mais. Então você tem um grande benefício com uma única prova. Esse aspecto eu achei muito bacana do sexteto. Depois começaram os contrarrelógios individuais, masculino e feminino. O primeiro foi o Júniors, o segundo sub-23 e o terceiro foi o profissional. Em relação aos Júniors, é impressionante, porque eles têm até 19 anos, eles são extremamente fortes. Só para dar uma dimensão do quanto forte eles são, mesmo havendo uma limitação de relação que eles podem usar, a gente vai falar sobre isso, o italiano Tiberi, ele fez o mesmo tempo, ou na verdade, menos de 1 segundo a mais do que o sexteto vencedor do revezamento misto, para mostrar o quanto eles são fortes. Isso foi no Júniors. Em relação aos Júniors, algumas pessoas observaram que eles tendem a pedalar com uma cadência muito alta. Eu imaginei que no Júniors houvesse uma limitação da relação de marcha. O que eu estava completamente enganado, falta de informação, falta de conhecimento, por isso que eu sempre recorro ao meu amigo Silvio Valese, que está morando aqui no Brasil. Entende tudo de ciclismo muito melhor do que eu. Silvio, não é a limitação da relação, certo? Explica pra gente. Fala, Samuca, beleza? Vamos lá. Sobre a metragem da transmissão da categoria Júnior, Juvenil e Infanto-Juvenil, não é a transmissão em si. Cada categoria tem a sua metragem. Por exemplo, a Júnior é 7 metros, 93 centímetros, que equivale a 52,13 e 52,14 no máximo. Então, por isso que a rotação dos juniores são mais rápida, a cadência mais alta durante as competições. Isso por conta que os atletas ainda estão em formação. Da sub-23 em diante, da júnior para sub-23 em diante, já é a transmissão liberada. É isso aí, falou? Um abraço, Samuca. Muito obrigado, Silvio. Como vocês perceberam, cada relação de marcha, a cada ciclo de pedalada, você percorre uma determinada distância. E existe uma limitação das categorias de base até os júniors de qual que é a distância máxima. Por isso que os júniors, provavelmente o Tiberi, ele estava usando uma relação 52,14. O que para a velocidade média que eles andam é extremamente leve. Então por isso que eles ficam pedalando que nem um ventilador. Isso não tem nada a ver com tendência de pedalar com RPM mais alto. Em relação aos júniors, é isso. Em relação ao sub-23, eles deram um show, tanto os homens e as mulheres, principalmente porque estava muita chuva. Estava praticamente impedalável. Algumas pessoas disseram, deveria ter cancelado e etc. Talvez, se eu fosse pai de algum daqueles atletas, com certeza eu gostaria que a prova tivesse sido cancelada, mas na Inglaterra, onde sempre está chovendo. Então, de repente, para eles, era um dia normal, o único inconveniente foram aquelas poças que realmente atrapalharam demais. Mas o fato de estar chovendo, sinceramente, eu não consigo ter a percepção que eles têm em relação à chuva. Profissional, elite, feminino, americana, Chloe foi a que simplesmente
dizimou o tempo, tirou mais de 1 minuto de vantagem sobre a Van der Breggen e a Annemiek van Vleuten, que são supostamente as duas favoritas. A Chloe, ela não apareceu do nada, ela é super vitoriosa, principalmente no ciclismo de pista, mas eu acho que ninguém esperava que ela conseguisse uma performance tão superior, principalmente em relação a Van der Breggen, que eu acho que é o 3º ano consecutivo na 2ª colocação, medalha de prata. Os Estados Unidos, morando aqui nos Estados Unidos, eles não dão muita, não é que eles não dão muita importância. O ciclismo de estrada aqui, ele não existe muita atenção. Mas para os Estados Unidos, quando se fala em possibilidade de medalha olímpica, que é o que acontece no ciclismo, por exemplo, contra-relógio e as competições de pista, de velódromo, aonde você tem uma chance muito grande de acumular muitas medalhas, aí os caras investem e investem pesado. Então, a gente viu vários ciclistas americanos em diferentes categorias tendo uma performance não fenomenal. Eu acho que o único atleta americano que teve uma performance fenomenal foi a Chloe, mas não é de se surpreender que em 2020 os Estados Unidos esteja super forte, principalmente no ciclismo de pista, que é uma maior chance de arrecadar medalhas. Como a Olimpíada é sempre usada de uma forma política pelos países, os caras investem dinheiro aonde tem retorno garantido de medalha, porque medalha representa a vitória, o que representa superioridade, supremacia e toda essa história que os políticos amam. Então, os Estados Unidos provavelmente vai investir bastante nessa história do ciclismo de pista, que é o que todos os países deveriam fazer, que é o que a Inglaterra faz, porque eles sabem que lá tem muitas medalhas. Em relação ao ciclismo, ao contrarrelógio individual masculino profissional, elite, Rohan Dennis, australiano, dizimou contrarrelógio. Sem explicação, ele foi melhor em todas as parciais. Para quem não se lembra, o Rohan Dennis, ele está correndo pela Bahrein Merida, ele subitamente sumiu, ele foi abduzido durante a 12ª etapa do Tour de France. Até hoje não houve nenhuma explicação justificativa por que aconteceu. Eu escutei alguns comentários durante a transmissão que provavelmente tenha sido algum atrito entre os atletas ou entre a direção, que não foi nada físico. Então foi realmente algo que aconteceu ali dentro da equipe. Parece que ele ainda está com um contrato com a Bahrein Merida, mas eu acho improvável, estou especulando, que ele apareça competindo pela Bahrein Merida. Então ele estava representando, como todos os atletas, a Austrália, mas eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, que ele estava competindo com uma bike BMC, que talvez fosse uma bike que tivesse pendurada ali na parede, porque antes da Bahrein Merida ele estava na equipe BMC, que acabou, virou CCC. E a equipe BMC, obviamente, usava bicicletas BMC. Mas eu acho que ele estava usando uma bike BMC. E só para comentar essa história da bike, eu não sei se vocês perceberam, mas é muito raro, ou quase inexistente, um atleta dar o crédito à bicicleta. Na verdade, eles falam bem da bicicleta quando eles estão fazendo alguma propaganda ou alguma entrevista para a empresa. Mas eu acho que é muito raro, ou eu nunca me lembro de ter visto uma entrevista neutra, por exemplo, no pódio, e algum ciclista dizer alguma coisa sobre a bicicleta, que a bicicleta tenha feito diferença. A bicicleta faz diferença? Faz, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não é uma questão de uma bicicleta ser melhor que a outra. Eu acho que é a questão de adaptação do equipamento. Provavelmente a geometria, a forma como ele anda na BMC é melhor para ele, o que não quer dizer que a BMC é a melhor bicicleta que existe. Eu acho que hoje em dia é algo extremamente difícil de se dizer que uma bicicleta é melhor que a outra. O que eu acho razoável dizer é que eu prefiro aquela bicicleta porque eu acho que ela vai de encontro às minhas características. Voltando ao Rohan Dennis. O Rohan Dennis largou 3 minutos atrás do Primož Roglič. Primož Roglič, atual vencedor da Volta da Espanha, tem um dos melhores contrarrelógios do mundo
e ele foi pego pelo Rohan Dennis, ou seja, o Rohan Dennis tirou uma diferença de 3 minutos. É claro, o Rohan Dennis, depois que ele saiu do Tour de France, ele não fez nada, quer dizer, só treinou, que não é só treinou, mas o Primož Roglič tá vindo com a perna mais pesada. De qualquer forma, esses caras são extremamente competitivos, então o cara não vai se deixar ser passado. Ele foi passado, daí o Primož Roglič ficou marcando o Rohan Dennis, e eu acho que o Primož Roglič talvez ele tenha sido um pouco... Eu não sei se a palavra é indelicado, talvez uma atitude desnecessária de querer ali passar o Rohan Dennis em cima da linha de chegada, porque ele sabia que o Rohan Dennis ele era o mais rápido, que ele estava se tornando, reassumindo a posição de campeão mundial. Então não tem por que querer aparecer junto da foto ali, do lado do cara que tá ganhando o Mundial de contrarrelógio. Daí o Rohan Dennis ficava fazendo um gesto apontando para a cabeça, como quem diz, o que importa é o que tá aqui dentro, é o psicológico. Talvez alguma sugestão que, durante a entrevista dele, dava a impressão de que alguém estava desacreditando de que ele poderia ser um ciclista de nível mundial, o Remco Evenepoel em segundo e com o italiano em terceiro. O Rohan Dennis, acho que ano passado ele foi campeão tendo batido o Tom Dumoulin, que é o outro monstro, e o Campenaerts. O Campenaerts, nesse ano, 2019, ele teve um tombo, trocou a bicicleta uma vez, 2 vezes, definitivamente não foi o Campenaerts. É o ano do Rohan Dennis. Bem feliz pelo Rohan Dennis. Copa do Mundo não, Mundial de Maratona. Primeiro, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia por que o Avancini não defendeu ou por que o Avancini não esteve lá. Na verdade, foi no mesmo final de semana da Copa da Internacional, lá em Itabirito, que ele ganhou top de linha, né? Era o favorito. É difícil você ter que confirmar favoritismo o tempo inteiro, né? Mas eu não sei por que ele preferiu estar na Copa Internacional, se era para estar junto da torcida brasileira, um momento de estar próximo da torcida, mas ele também vai estar provavelmente no Brasil Ride, então eu não sei por que ele não defendeu o título de campeão do mundo de maratona. Quem levou foi o Héctor Leonardo Paz León, colombiano, e no feminino, espetáculo, Pauline Ferrand-Prévot, que simplesmente ela desbloqueou alguma coisa de novo. Eu acho que ela vai ganhar tudo ano que vem. Não sugerir que esses atletas não se empolguem, mas ao mesmo tempo eles são extremamente profissionais, eles têm que encontrar esse equilíbrio, e eu acho que ela chegou no melhor da forma física no final do ano, que é o que importa. Não adianta ter um começo do ano excepcional e no final do ano, que é onde os títulos realmente são definidos, é quando você tem que estar no melhor da forma física. Então, a Pauline Ferrand-Prévot, campeã mundial de maratona, ganhou a última etapa da Copa do Mundo de mountain bike, fechou com chave de ouro, deve estar super feliz. Relação ao cyclocross, os belgas, eles simplesmente dominam absolutamente o cyclocross. No ranking, eu acho que nas 10 primeiras posições tem apenas um holandês, né, que tá ali pertinho. Os caras gostam do cyclocross, mas os belgas, de longe, acho que se você nascer na Bélgica, você já sabe andar de cyclocross só por nascer na Bélgica. Isso no masculino. No feminino é um pouco diferente, existem várias nacionalidades que disputam ali as primeiras posições. Bacana, o cyclocross podia ser um esporte, eu não diria popular, mas as pessoas deveriam fazer mais cyclocross no Brasil, por exemplo, porque é um treino divertido, você pode fazer numa praça, você pode brincar ali, fazer numa praça, pular uns bancos, pedalar na grama, pedalar na calçada. Eu acho que é um formato bem bacana, bem divertido de competição, que podia se popularizar ou pelo menos ter um número maior de praticantes. Eu acho que algum tempo atrás aí no Brasil teve, né, alguma prova de cyclocross, não sei se isso vai acontecer de novo, se não vai. Eu acho que é isso, galera. Mais um bate-papo sobre o Mundial. Tem várias provas para acontecer ainda e daí a gente volta com um outro bate-papo. Se esse formato for muito informal, se quiserem saber mais sobre os tempos, os nomes e etc., eu tenho que repensar aqui como fazer isso, porque eu acho que nesse formato eu acho que fica mais bacana de cada um tentar pegar alguma coisa que seja útil e que possa ser usado na sua rotina de treino.
Acho que é isso, tchau. Falando em rotina de treino, bom treino para vocês.